E nesta hora, eu vou estar ministrando uma palavra a qual o Senhor colocar em meu coração. Palavra esta que se encontra no Novo Testamento. Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 23 e 24. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor: ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Glória ao nosso Deus pela tua palavra. Palavra essa revelada dos céus para nossas vidas. Estamos assim, iniciando esse ano de 2022. Encerramos o ano de 2021 e iniciamos o ano de 2022. Então, acabamos de passar por uma passagem, acabamos de passar por uma virada, acabamos de passar do velho para o novo, porque 2021 passou. Então, foi o ano que passou, é o antigo, o velho, e 2022 iniciou o novo. E diante desse texto, nós vamos ver o nosso amado irmão, apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, aproximadamente no ano de 52 a 56 depois de Cristo, lá em Corinto, ele escrevendo uma carta e endereçando a Galácia aos crentes gálatas. E nesta carta, nós vamos ver ele iniciando aqui o capítulo 1, dando um testemunho do que o nosso Deus é e estava fazendo na vida dele, que tinha feito e estava fazendo. E nesse testemunho, ele vai contar uma experiência que ele teve com Deus. Ele vai contar que, após ele ter um encontro verdadeiro e sincero com a pessoa de Cristo Jesus, Paulo, nesse testemunho, ele vai dizer que, de imediato, ele não subiu para Jerusalém, para a igreja que estava em Jerusalém. Ou seja, nesse testemunho, Paulo vai dizer que Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo, vai ensinar ele de uma forma especial. E durante um determinado tempo, Jesus vai levar o apóstolo Paulo para as regiões da Arábia, para uma região de deserto. E durante 3 anos, aproximadamente, vai ter um tete-a-tete com ele, ensinando ele o verdadeiro caminho. E isso me chamou muito a atenção e eu fiquei maravilhado. Falei, meu Deus, que experiência maravilhosa que o nosso amado irmão apóstolo Paulo teve com o Senhor. Após ele se converter, após ele ter tido um encontro verdadeiro e sincero com a pessoa de Cristo Jesus, ele não vai de imediato para a igreja em Jerusalém, porque é de conhecimento de todos nós que ele se converte no caminho para Damasco.
É de conhecimento de todos nós que ele tinha ido até os principais sacerdotes e ele tinha, assim, pegado cartas para perseguir a igreja, aqueles que estavam no caminho, aqueles que confessavam Jesus. E após ele pegar cartas para prender, perseguir a igreja, quando ele vai rumo a Damasco, pensando que iria cumprir esta missão, ele vai ter um encontro verdadeiro e sincero com a pessoa de Jesus. E quando o apóstolo Paulo ele tem um encontro verdadeiro e sincero com a pessoa de Jesus, a vida dele vai mudar de uma forma radical. Ou seja, Paulo, ele deixa o velho, ele deixa o que passou, ele deixa o antigo e vai começar a viver o novo de Deus. Amanachel e Eminaracalabadachúria. Sabe o que Deus já está falando comigo e contigo nesta vigília de oração? Que é necessário que eu e vocês possamos deixar o velho, que é necessário que eu e vocês possamos deixar o antigo, deixar aquilo que passou e começar a vivermos o novo de Deus para este ano de 2022. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e vocês, como seres humanos que somos, nos prendemos nas experiências que tivemos em 2021, que não foram experiências tão boas. Tivemos experiências boas com Deus e tudo mais, sim, para a honra e glória dele. Mas tivemos também muitas experiências que não foram tão boas. E às vezes a nossa mente, ela fica cativa a tais experiências que não foram tão boas. E nós acabamos nos prendendo a tais experiências e Deus, na sua soberania, ele quer nos levar para vivermos aquilo que ele tem para conosco nesse ano de 2022, mas a nossa mente ainda está presa lá em 2021. É isso que Deus está falando conosco. Mas Deus, ele quer nos levar a viver com ele o novo dele nesse ano de 2022. Ainda, meu Deus, isso é muito forte, que ele faça conosco como ele fez com Paulo. Quando Paulo vai viver o novo com Deus, após ele ter um encontro verdadeiro e sincero com a pessoa de Cristo Jesus, ele não sobe para Jerusalém, ele não vai para um palácio, ele não vai para um oásis, ele não vai para um lugar de refrigério, não. Ele vai para o deserto das regiões da Arábia. Meu Deus! E nesse deserto das regiões da Arábia, ele vai viver coisas sobrenaturais com Deus. Não adianta, meu irmão e minha irmã, que para eu e vocês vivermos experiências e coisas extraordinárias com Deus, Deus não vai nos guiar para o oásis. Deus não vai nos guiar para os palácios. Deus não vai nos guiar para um lugar de refrigério e conforto. Não, meus amados. Deus, ele vai nos levar para tempestades. Deus, ele vai nos levar para o deserto. Porque no deserto, quando nós estudamos um pouco, né, o que acontece no deserto, nós vamos ver que no deserto tem tempestades de areia. Nós vamos ver que no deserto, durante o dia, é um sol fora do normal. É um calor escaldante. Durante a noite, a temperatura cai e é um frio fora do normal. No deserto, tem serpentes abrasadoras. No deserto, tem escorpiões. No deserto, tem salteadores.
No deserto tem areia movediça. Mas quando nós passamos, Reminaracalabadaxérgias, no deserto, com Deus, nós vamos ter experiências sobrenaturais e extraordinárias, assim como o nosso amado irmão apóstolo Paulo teve no deserto da Arábia. Às vezes, eu e vocês, na nossa humanidade, na nossa natureza e fragilidade humana, nós queremos subir de imediato para Jerusalém. Mas para que eu e vocês possamos ter experiências sobrenaturais e extraordinárias com Deus, vai ser necessário que eu e vocês possamos passar pelo deserto. Meu Deus! E quando nós chegamos no deserto com Deus, aí sim nós vamos viver experiências que vão marcar a nossa vida e vamos ser edificados pelo nosso Deus e vamos dar testemunhos para a edificação de outras vidas e para a glória do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Paulo viveu. Paulo, ele vai viver isso durante 3 anos aproximadamente, mas agora, lá de Corinto, na terceira viagem dele missionária, ele está escrevendo o que ele viveu de uma forma resumida, é claro, porque senão não teria, né, espaço, nem papel e nem caneta para que ele pudesse escrever toda a experiência dele. Mas agora, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo está escrevendo de uma forma resumida e endereçando para a igreja dos Gálatas. Por quê? Assim como ele foi edificado no tete-a-tete com Jesus, nessa experiência que ele teve, extraordinária e sobrenatural, vivendo o novo de Deus, agora ele estaria também edificando outras e outras vidas. Olha que coisa maravilhosa! E quando nós passamos por momentos de deserto, de tempestades, de areia movediça, por perseguição, por investida de salteadores, por escorpiões, serpentes abrasadoras, nós vamos ter uma experiência com Deus sobrenatural e extraordinária. A nossa vida será edificada, mas o Senhor também, uma vez que está edificando a nossa vida com Ele, Ele também vai nos usar para darmos testemunho para a edificação de outras vidas e a glória do nome dEle. Está entendendo por quê? Que é necessário eu e vocês abrirmos mão do velho, do que passou, do antigo, para vivermos o novo com Deus? Aleluia! Imagine nós, se Paulo ficasse se prendendo no velho. Imagine nós se Paulo ficasse se prendendo no antigo. Imagine nós o que seria de Paulo. Mas Paulo, ele vai abrir mão do antigo, do velho, do que passou, para viver o novo com Deus. Isso é muito forte, igreja. Isso é muito forte, meus amados. Deus está falando profundamente nesse primeiro dia do ano de 2022, primeiramente comigo, mas também está falando contigo. Deus está falando, abram mão daquilo que vocês viveram em 2021 e vivam o novo comigo em 2022. Aleluia! Louvado seja Deus! E quando passam aproximadamente esses 3 anos que Paulo tem um tete-a-tete com Jesus nas regiões da Arábia, numa região de deserto, aí sim, agora ele vai para Jerusalém. Agora ele vai subir para Jerusalém, Síria e Cilícia. Mas
como um testemunho vivo do milagre de Deus, como um testemunho vivo do poder miraculoso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como uma carta viva de Deus. E quando ele chega em Jerusalém, ele vai dizer que se depara com Cefas, né, que é Pedro, com Tiago, irmão do Senhor. E quando ele chega nas igrejas da Judéia, acontece esse movimento, esse mover que nós acabamos de ler no verso 23 e 24. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Meus amados, tem um tempo determinado por Deus para que possamos estar no deserto. Tem um tempo determinado por Ele. Não adianta ficar murmurando, não adianta ficar questionando, não adianta ficar fazendo pirraça, não adianta ficar fazendo biquinho e cara feia para Deus, não adianta nada disso. Não adianta abrir mão do chamado, não adianta abrir mão do ministério, não adianta não querer mais ensinar, não querer mais pregar, não adianta não querer mais orar, não querer mais jejuar, nada disso adianta, meus amados. Louvado seja Deus. É necessário que possamos entender que tem um tempo determinado de Deus para as nossas vidas. Nesse deserto que, de repente, você já entrou em 2022 nele. Aí você, até esta hora, estava se perguntando, mas, meu Senhor, que deserto é esse que eu estou? Sabe o que Deus está te respondendo? Deus, ele quer levar você a ter experiências extraordinárias com ele. Então, é necessário esse deserto. Não adianta que para você ter experiências extraordinárias com Deus, Deus não vai te levar para o oásis, eu repito. Porque se Deus te levar e me levar para o oásis, nós vamos ficar, sombra e água fresca. Aguinha de coco, sombrinha, e não vamos querer jejuar, não vamos querer orar, não vamos querer ler Bíblia, não vamos querer ir para o culto, não vamos querer ir para a EBD, não vamos querer nada disso. Por quê? Porque está aparentemente tudo normal. Aí sabe o que Deus faz? Ao invés de Deus nos levar para o refrigério e o oásis, que ele faz também para a honra e glória dele, no tempo determinado dele, aí ele nos leva para o deserto. Ele vai levar para Jerusalém? Sim. Vai nos guiar até Jerusalém? Sim. Na cidade de paz, no lugar de louvor e adoração a ele? Sim. Mas primeiro vai ter que passar no deserto. Aleluia. E no deserto, nós vamos ter experiências extraordinárias com ele. Aí, quando a gente chegar onde ele quer que nós cheguemos, nós não vamos mais esquecer do que passamos com ele no deserto, das experiências que tivemos com ele no deserto. No velho, Denilson? Não, no novo, para a honra e glória dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aí agora, Paulo, ele vai chegar nas igrejas da Judéia. Aí, quando chega no verso 23, que foi onde nós lemos, o texto áureo da mensagem, o 23 e o 24, o texto diz assim: ouviam somente dizer, aquele que antes, ou seja, no velho, no antigo, nos perseguia, agora prega a fé. Ou seja, no velho, ele era perseguidor. No novo, ele é pregador para a glória de Deus. Depois de uma experiência dessa de deserto, de perseguidor passou a ser pregador. É isso que Deus está fazendo comigo e contigo, meu irmão e minha irmã. Essa experiência que você está tendo no deserto com Deus é porque Deus quer te levar em lugares para glorificar o nome dele. E com uma bagagem. Ele quer que você chegue nesses lugares já com uma bagagem. Outrora você era isso e você era aquilo. Agora você é pregador para a glória de Deus. Aleluia. Outrora você era isso, você era aquilo. Agora você é professor para a glória de Deus. Outrora você era isso, agora você toca instrumentos e louva e adora a Deus para a glória dele. Aleluia. Outrora você fazia isso e fazia aquilo. Agora você ora e intercede pelas vidas.
agora você evangeliza, agora você mantém a tua salvação em Cristo e coopera com Cristo para mais e mais salvação de almas. Louvado seja Deus. E é isso aí, é o novo de Deus para o 2022. Aleluia! Aí o texto continua dizendo, antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Ou seja, no velho, Paulo era destruidor da fé. Agora, ele constrói para a glória de Deus no novo. Meu Deus, isso é muito forte, meus amados. No velho, ele fazia coisas horrendas que não glorificavam a Deus. Mas agora, no novo, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz coisas sobrenaturais e extraordinárias para a glória de Deus. Aí o texto continua dizendo, no 24, para que eu possa assim encerrar minha participação nesta noite, e glorificavam a Deus a meu respeito. Isso é muito forte, meus amados. Quando Paulo chega em Jerusalém, Síria, Cilícia, quando ele chega ali nas igrejas da Judéia, o povo vai ficar meio que sem entender o que Deus fez na vida de Paulo. Mas quando eles olham para Paulo e começam a ver a imagem de Cristo, começam a ver Paulo como um verdadeiro cristão, louvado seja o nome do Senhor, como um pequeno Cristo, eles começam a ver Paulo falando como Cristo, pensando como Cristo, observando como Cristo, ouvindo como Cristo, se comportando como um Cristo, ou seja, Paulo é um pequeno Cristo, é um verdadeiro cristão. Aleluia! Eles vão ter que glorificar a Deus a respeito de Paulo. Aleluia! Você quer que pessoas, homens e mulheres, glorifiquem a Deus a teu respeito? Comece a se comportar como Cristo. Fale como Cristo. Ouça como Cristo. Pense como Cristo. Observe como Cristo. As obras que você pratica com as tuas mãos, faça como Cristo. Os teus pés possam andar por lugares como Cristo e fazendo aquilo que Cristo te chamou para fazer. Aí sim, querendo o homem ou não querendo, querendo o inimigo da nossa alma ou não querendo, vão ter que glorificar a Deus a meu e a teu respeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso acontecer, vamos entender melhor na noite deste dia. Vamos ter que passar pelo deserto. Sabe o que acontece no meio da nossa geração atual? Que muitos querem chegar em Jerusalém, ou na nova Jerusalém que desce do céu, mas não querem passar pelo deserto. Meu irmão e minha irmã, que eu e vocês possamos entender o seguinte na noite deste dia. Não vai conseguir chegar na terra prometida se não passar pelo deserto. O deserto está entre o lugar que o Senhor nos arrancou, como fez com Israel, o Egito, e a Canaã, a terra que manava leite e mel. Ou seja, o deserto está no meio. Uma vez que saímos do Egito, que representava o mundo, vamos ter que passar pelo deserto. E no deserto o Senhor vai tratar conosco, vai nos dar experiências sobrenaturais, extraordinárias, vai nos ensinar a vivermos de acordo segundo a vontade dele. Sim, para chegarmos na terra prometida, na nova Jerusalém que desce do céu. É sabido de todos nós que os sinais da vinda de Jesus e da consumação do século estão todos se cumprindo. E a qualquer momento vai ser dada a ordem ao arcanjo. Aleluia. Vai soar a trombeta de Deus. Este que neblederedevácia.
alabadachúria, caiste queneplou e deplicoplica na badarachegas. E no abrir e piscar de olhos, nós, a igreja, vamos subir para nos encontrarmos com ele e vivermos com ele na eternidade. Ô glória! Louvado seja Deus. Então, que eu e vocês possamos entendermos que vamos passar pelo deserto, vamos ter experiências sobrenaturais e extraordinárias com Deus e vamos nos manter firmes, vivendo o novo dele para conosco. Por quê? Porque queremos chegar em Jerusalém, queremos entrar na cidade pelas portas e viver com ele para todo sempre. Eu deixo esta palavra na meditação de todos e assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo.